Se pegou. Deixa eu tirar aqui o... Ih, será que tá gravando? Pai, para nesse tu pode falar. Quer que grava o áudio também? Se tu quiser. Mano? Dá. Vou fechar a porta. Ah, boa. Faz diferença. O Lídia de vez em quando apronta. Pronto, agora eu vou segurar a tosse por umas 3 horas. Beleza. Só por umas 4 horas tá tudo certo. É. Bom, eu na verdade eu queria que tu me falasse como que surgiu a ideia do personal global. O Legal. porquê e como surgiu. Beleza, Leozão. O Global surgiu, cara, quando eu comecei a perceber que fui rodando o Brasil, dando aula. Acho que o impacto da primeira vez é que a soma de impactos das primeiras vezes na minha vida que me fizeram começar a juntar as coisas e ter o Global. Primeiro, o impacto da primeira vez que eu entrei dentro de uma academia de fato para trabalhar. Uhum. Aquilo naquela época, 2008, cara, eu falei, pô, o que eu vou fazer com 50 anos, né? E eu percebi que aquilo não era uma dúvida só minha, eu percebi que ninguém tinha noção do que ia fazer lá na frente. Comecei a perguntar para os caras e eu comecei a perceber que o personal, ele de fato trabalha para o próximo mês. Eu vou trabalhar agora e vou pagar a conta no próximo mês. Ele trabalha para pagar a conta, né? É como se fosse um hobby, de fato, a profissão. Falei, não, é estranho isso aí, cara, porque essa profissão... Porra, dá pra tirar muito dinheiro. E como é que um lugar que dá pra tirar muito dinheiro, as pessoas levam aquilo como um hobby, né? Então eu já achei estranho. Quando eu comecei a dar aula na pós-graduação, minha primeira aula na pós-graduação, eu fui super nervoso, não tinha acabado o mestrado ainda, foi algo que minha ex-orientadora me colocou e falou assim, tem uma aula aí pra ti, eu não posso ir, quer pegar? Eu falei, quero. E tinha uma semana pra eu preparar a aula. Eu fui muito nervoso, cara. E aí, quando eu acabei de dar aula, eu comecei a ter uns feedbacks do tipo, foi a melhor aula que eu já tive. Eu falei, como assim, cara? Como assim foi a melhor aula que eu já tive? Esses caras têm pós-graduação, tem um monte de coisa. Tipo, tu não tinha experiência... Eu não tenho experiência nenhuma. O cara falou que foi a melhor aula que eu já tive. Uhum. Porra, tem uma coisa de errado aí. E eu era um cara que não confiava muito no meu taco. Então, assim, todo mundo me falava que eu era bom, que eu era não sei o quê, mas eu não confiava muito naquilo. E aí, ajudava de eu falar assim, tem alguma coisa de errado aí, não é possível que eu dei uma aula pra esse cara desse jeito. E aí fui rodando pós, surgindo mais convite por causa do resultado das primeiras, eu fui sendo convidado de novo, e comecei a perceber que tinha alguma coisa mesmo comigo, que era uma preocupação absurda com os alunos, que era algo do tipo, eu ia montar aula e falava, isso aqui tá muito teórico. Eu tenho que associar o dia a dia da musculação para esse cara. Então, se eu vou lá dar uma aula sobre hormônios, peraí, eu não posso falar de hormônios. Eu tenho que falar sobre o que eu acho que tem de associação com esse endócrino na musculação. Então, eu falo mais de musculação e de canto eu falo um pouquinho sobre hormônio. Então, minhas aulas eram assim. E eu não sabia naquela época que que eu gerava competência neles, que eu gerava atitude deles na prática. Sim. Ou seja, que na outra semana, eles conseguiam colocar muita coisa em prática. Eu não sabia disso. Mas eu já era um vendedor, né? Eu me preocupava mais com o outro do que qualquer coisa. Eu perguntava para a pessoa que me convidava, quantos alunos são, qual que é o perfil, tem nutricionista, não tem, tem fisioterapeuta, não tem, quantos personagens são, quantos já estão no mercado, quantos não estão Eu queria saber o perfil de todo mundo. Uhum. Era uma espécie de uma insegurança que eu tinha também, mas era muito mais o tipo, o que eu vou falar não pode ser, a turma mudou. Se mudou o perfil da turma, aquilo que eu falei para outra anterior, já foi embora. Sim. Eu tenho que montar outra aula. Sim. E aí eu comecei a perceber que na pós-graduação isso era novidade. Era do tipo, nossa, nenhum professor perguntou isso. Nossa, nenhum professor não sei o quê. Eu comecei, que história é essa? E aí quando eu comecei a rodar pelo Brasil todo de fato, eu comecei a perceber que era um sistema de conhecimento. Vou te interromper porque a gente não ia gravar isso. Tá. Mas como a gente está gravando, eu acho que é bem importante a gente levar isso para outras pessoas. Legal. Então, de repente, a gente consegue usar esse conteúdo, postar, enfim, alguma coisa. Eu tinha um canal e eu acabei não postando mais nada. Então, acho que isso seria um conteúdo legal para a gente atingir outras pessoas. Então, vamos fazer da forma correta, né? Beleza. Para quem me conhece, já sabe que eu gosto de trabalhar muito coisas que não estão relacionadas com a parte técnica da educação física, né? Então, fisiologia,
treino específico, enfim, porque eu acabei percebendo isso que você falou, que a gente precisa entender de outras coisas e buscar isso de alguma forma, né? Então, para que o pessoal também te conheça, eu queria que você falasse, antes de a gente continuar, quem que é o Rafael. Beleza. Hoje, tua formação, que acho que as pessoas gostam de saber isso, de uma forma mais rápida, e o que tu está fazendo hoje? Bacana. Bom, eu sou profissional da educação física, eu me formei em Santos, na Universidade Federal de São Paulo, em 2009. E quando eu me formei em Santos, antes de eu me formar, eu já estava envolvidaço com musculação, com preparação física de futebol, eu já estava envolvido com o mercado. E eu comecei a perceber que a academia em si, ela, a médio e longo prazo, ela não seria uma coisa interessante para mim em Santos. Então, comecei a perceber que o personal trainer era o tchan da coisa. E logo que eu consegui um emprego nessa academia já 1 ano antes de me formar. Eles assinaram a minha carteira como professor não qualificado, como profissional não qualificado, como se eu não tinha diploma, não tinha CREF. Sim. Mas eu fazia como se fosse um estágio, mas na verdade eu era um professor. E aí, assim que eu me formei, eu já não conseguia mais ficar naquele lugar daquela forma, porque eu percebia que a gestão era uma coisa que eu nunca teria a liberdade de colocar ideias em prática ali dentro. Nunca teria essa liberdade. Naquele lugar era daquela forma que funcionava. Você estava mais preso, né? Preso, totalmente preso. E aquilo eu já comecei a me incomodar e falei, aí eu pedi demissão daquele lugar, continuei só como personal, continuei na Portuguesa Santista como preparador físico. E surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. Em que área? Na área de mestre em ciências, né? Mas o meu projeto específico era com jovens. O jovem fazer exercício de alta intensidade, quando que ele se sente mal ao fazer alta intensidade, quando que ele se sente bem, por que que ele se sente mal, por que que ele se sente bem. Então comecei a investigar o efeito do humor, do bem-estar, respostas afetivas no exercício. Foi esse o meu mestrado. O meu mestrado foi mais por oportunidade mesmo. Falei, caramba, eu estava numa universidade pública e tinha pessoas me falando, faz o mestrado. Então eu falei, vou fazer o mestrado. Sim. Depois que eu entendi o que o mestrado abriria portas, depois que eu fui entender que para dar aulas, que eu gosto muito em universidade, aquilo abre muita porta. Então eu fiz o mestrado também na Universidade Federal de São Paulo, continuei como personal trainer, nunca parei de trabalhar como personal. Quando eu acabei de me formar, eu vendi tudo que eu conquistei durante esse período, desses 2 anos e meio de profissão, e fui embora para os Estados Unidos, porque como eu tinha a pretensão de fazer doutorado naquela época, eu imaginei o quanto que eu ia precisar do inglês, eu não sabia nada de inglês. E eu sofri muito no mestrado, então fui resolver o problema do inglês. Resolvi o problema do inglês, voltei para o país, e quando eu voltei para o país, esse tempo que eu tive fora pensando, me ajudou bastante a começar a me questionar por que eu estava fazendo mestrado, por que eu gostava muito de dar aula de personal, mas por que eu não investia em ser personal. Comecei a me questionar um monte de coisa. Eu comecei a dar aula no Brasil todo para pagar as minhas contas e voltei a dar aula de personal também. Então eu fiquei meio de 5% da minha vida era acompanhar o laboratório para ver o que eu ia fazer no meu doutorado, e 95% era dar aula em faculdade fim de semana e dar personal durante o meio da semana. E eu comecei a me questionar. Falei, poxa, minha carreira tá meio distinta, a coisa está meio estranha. Como é que eu vou fazer? Será que eu consigo conciliar as duas coisas ou não? Por que eu estou fazendo o doutorado? Só depois que eu comecei a ter acesso a outros tipos de conteúdo, a conteúdos mais libertadores, a questão de mindset, do empreendedorismo, enfim, de carreira, que eu comecei a entender que, na verdade, eu não conseguia ver futuro como personal trainer. Sim. Porque, de fato, eu não tinha muitos exemplos claros na mente do tipo, cara, é isso aqui que tem que fazer. E comecei a perceber que o meu lado de falar, nossa, mestrado e doutorado, é porque quando eu tinha aula com pessoas que eram referências na educação física, elas tinham mestrado e doutorado. Então eu pensava, para eu ser uma referência, eu vou ter que ter mestrado e doutorado. Fazer isso. Hoje, aí eu me matriculei, antes de eu ter esse insight, eu me matriculei no doutorado. Então hoje eu estou acabando meu doutorado, mas eu não preciso dele, eu não uso ele. Eu não uso meu doutorado para nada, eu vou dar uma palestra, eu não coloco lá doutorando, não coloco e nem vou colocar.
Porque hoje o que eu falo sobre carreira não tem nada a ver com o que eu fiz em questão de doutorado. E eu não largo hoje o doutorado, porque se eu largar, eu sobrecarrego pessoas dentro do laboratório que vão ter que fazer o meu projeto. Sim. Então, se eu não fizer, alguém tem que fazer. O governo ele não vai falar, ele foi embora, cancela esse projeto. Então, eu vou finalizar o doutorado para isso. E eu comecei a perceber que, na verdade, o personal ele fica confuso em relação à carreira, porque a profissão é muito nova. E ainda não tem, de fato, alguém que fala, nossa, olha aqui os caminhos que você tem para trilhar e para se planejar, para aposentar. Eu falei, poxa, então é aí que eu preciso me encaixar. Porque é uma coisa que me prejudicou lá atrás e que eu vejo que muita gente está perdida e muita gente talentosa e uma pequena parcela que já sacou esse lado está tendo muito sucesso. Eu falei, poxa, eu preciso fazer isso aí. Certo. A gente se conheceu faz uns 2 anos, eu acho, né? E desde lá eu venho acompanhando você e a gente ficou muito próximo. E eu gosto de estar próximo de pessoas que têm essa cabeça já mais pra frentex, assim, e tal. E tem facilidade com algumas coisas. E você é um cara que domina muito do que você faz hoje. Vendas, a parte de comunicação, isso é muito, muito legal. E o porquê de eu ter pedido essa conversa foi pra gente ter... porque uma dúvida minha, uma dificuldade minha, que é de você ter uma ideia, tirar essa ideia do papel e, né, ter essa coragem de fazer isso, de entrar no mercado com alguma coisa. Claro, não precisa ser um negócio grande que nem o teu hoje, né? Mas qualquer coisa, assim, acho que as pessoas... eu participei de um evento ontem, por isso que a gente está aqui, né, aqui em São Paulo, que era justamente, a gente falou muito sobre isso, de tirar a ideia do papel, de você ir lá e fazer, né? E você encontrou, então, uma necessidade aí, viu um problema, e como que você pensou, bom, vou fazer isso? Que legal. Foi o que você é o que tu tem hoje. Legal. Talvez, então, aí uma sacada, uma dica que separa 90% das pessoas que colocam e das que não colocam. Isso. Legal. Eu percebi isso em mim, já me perguntaram isso antes, e quando me perguntaram a primeira vez, eu fiquei pensando, falei, o que será que tem que eu fiz? Mas aí eu comecei a pensar, e hoje eu tenho uma explicação para mim, uma explicação do que eu vejo, por que isso aconteceu. Às vezes a gente tem ideias, e que são ideias que a gente achou uma brecha, uma oportunidade, mas aquilo às vezes não tem muito a ver com a nossa pessoa. Essa ideia que eu tive, ela tem total explicação com a minha história de vida, com a minha pessoa, porque ela envolve perspectiva, ela envolve esperança, ela envolve sonhos. E eu sou um cara que, antes de fazer a psicanálise, a terapia na minha vida, eu era um cara que o caminho da minha vida seria outro. Sim. E eu tive pessoas no meio do caminho que me mostraram um outro lado da coisa, que eu falei, caraca, e aquilo mudou o meu rumo. Sim, sim. Então, se eu cheguei até aqui, foi porque tive pessoas que me mostraram coisas que eu não enxergava mais de jeito nenhum. Então, isso conectou comigo. Eu falei, caraca, eu vou fazer isso para esses caras. Eu vou fazer isso, meu papel é esse. Então, conectou tão forte que eu fiz uma coisa que poucas pessoas fazem para tirar do papel. Aquilo dominou minha cabeça. A energia que eu coloco nesse projeto é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu coloco nele. E desde quando ele não era nada, até hoje que ele já faz um barulho, e até amanhã, daqui a uns anos, que ele vai fazer um barulho nacional. Sim. A minha energia, eu acordo pensando nisso e eu durmo pensando nisso. Isso é verdade. Eu não me canso. Eu sou prova disso. eu não me canso, assim, eu não paro. Então eu percebi que isso faz toda a diferença. Sim, tem aquela vontade realmente de... Não só a vontade, mas realmente de fazer, né? Isso. Você teve uma ideia, legal. Quanto de energia você vai pôr nessa ideia? Se você pôr mais do que 80% da sua energia, você pode ser uma pessoa limitadíssima. Sim. Como todos somos. Sim, e a gente vai descobrindo que às vezes a gente ficou menos limitado para algumas coisas, mas na hora que você abre outro mundo, você fala, nossa, quão limitado eu sou. Mas dentro da sua limitação, se você pôr a sua energia de verdade naquilo, não tem essa. Aí, se você põe energia e não consegue pôr na prática, só tem 2 caminhos que eu vejo que possam estar dando errado aí. Um é a inteligência emocional. Você está pondo energia, mas você automaticamente se boicota e você automaticamente faz a coisa não acontecer.
Então você fica lá o dia inteiro, igual nós estamos aqui. Eu poderia hoje estar gravando alguma coisa pro curso. E eu poderia ficar o dia inteiro nesse estúdio, mas não gravar nada. Sim. Ou seja, eu pus a minha energia, mas não saiu nada, eu me boicotei o tempo todo. E aí a inteligência emocional já é um outro canto. Mas vamos supor que você tenha inteligência emocional, um nível básico de inteligência emocional que não te impeça a pôr sua ideia em prática. Aí seria você estar se alimentando das fontes erradas. Ou seja, eu tô com muita vontade, mas eu tô me alimentando de fonte errada, eu tô com métodos ruins para colocar aquilo na prática, aquilo não vai para prática. Sim, sim. Então se você tá perto de pessoas que sabem como te ajudar a pôr na prática, e se a sua energia é gigantesca, aí o negócio flui e vai entrar já numa linha que não tem para onde não seguir, né? E como que foi o início do teu... E fala um pouquinho do que você faz hoje com o personal. O que é o Personal Global. Legal, né? legal. E aí depois tu fala como foi o início disso. Como que você realmente foi pra prática com isso. Eu tive a ideia e agora eu preciso tirar ela do papel. Como é que foi esse tirar do papel? Perfeito, perfeito. Tá, eu vou fazer segunda, respondo a segunda já respondendo a primeira. Isso. Então eu rodei o Brasil inteiro, comecei a perceber que não existia uma formação de fato, isso eu falo com tranquilidade, que não existia uma formação de fato que proporcionasse mudança de vida das pessoas. Era algo assim, você me comprou, eu vou te dar um conhecimento sobre isso. Você pode entrar em qualquer momento do curso, que as aulas são aleatórias, é conhecimento, você comprou aulas. Sim. Você me comprou 18 aulas, essa é a realidade da pós-graduação no Brasil. E eu comecei a ficar muito bravo com aquilo, aquilo começou a me broxar como professor. Eu falei, caraca, porra, eu vou dar aula, às vezes me convidavam para dar aula de um assunto, que o próprio assunto, os caras não precisariam de ter aula no final de semana. Eu queria coisa pra encher linguiça. Encher linguiça, eu falava, caramba, como que eu vou encher linguiça? Eu ficava puto, eu falava, como que eu vou fazer pra encher linguiça? Eu falava, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar, em quanto tempo eu acho que tem que entregar esse assunto, 4 horas eu já entregava, que os caras me colocavam de título da aula. E aí os outras 16 horas com aqueles caras, pô, aí eu inventava outra coisa. Galera, seguinte, eu vi aqui que o perfil é mais personal, é isso, é aquilo, vamos fazer tal dinâmica, tal isso, tal aquilo. Sim. Eu entregava e esse outro que você entregava era o que... Os caras falavam, porra, essa aula foi a melhor da pós, e às vezes era o cara se formando na pós. Sim. Eu falava, meu, tá tudo errado, bicho, tá tudo errado esse sistema, e eu tô enxergando, e eu tenho que arrumar um jeito que eu vou fazer pra... Até tem uma frase que eu escutei que diz, né, se você não tá fazendo parte da solução, você está fazendo parte do problema. Exato, né? Exatamente. E foi só quando eu comecei a andar com pessoas certas, certas que eu digo no lado do que poderia me mostrar um lado meu que eu não imaginava, que é do empreendedorismo. Eu sempre fui, mas eu não sabia disso. Né? E aí quando eu comecei a me alimentar de coisas do tipo, cara, o que você quer, você é capaz de colocar aquilo para muita gente, basta você seguir um caminho. E aí eu comecei a me empoderar sobre aquilo. Falei, caramba, então, já que tá errado, eu vou mudar isso aí. E foi aí que eu tive a ideia. Falei, eu vou começar por um curso de pós-graduação, onde eu dou aula em trocentas pós-graduações, então eu já conheço muito esse mercado, eu já entendo como funciona. Então eu vou começar por aí. Mas a ideia do Personal Global, na verdade, ela está muito longe da pós-graduação. Ela é uma ideia de formação do ser humano, do personal, do profissional da educação física ali, e aquele cara que ele quer ter uma carreira sólida, mas ele não tem ideia como, porque falta referencial. Sim. É criar esse referencial de carreira para o personal trainer. Então, é ele falar assim, caraca, meu, então se eu quiser viver o resto da minha vida de personal trainer, eu tenho como me alimentar de fontes onde vão me direcionando, e eu vou criando a minha base, eu vou criando minhas coisas, eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar meu carro, eu vou investir, eu vou fazer investimentos, eu vou ser um investidor, eu vou ser um empresário, enfim. Aí eu falei, caramba, a educação física precisa disso agora. Agora, é algo assim, e eu entendo porque que não tem isso até agora. Nós somos uma área nova, né? Uma área que 20 anos regulamentada. Então foi aí que eu falei, poxa, a minha briga é muito maior do que isso. A minha briga é carreira. Então não é um curso. Um curso é o que a gente começou no mercado para mostrar quem a gente é. E hoje na minha cabeça já tem zilhões de coisas aí para dar oportunidade para todos. Porque nem todo mundo consegue vir a São Paulo para fazer um curso de pós-graduação. Presencial. Exato.
E aí, quais foram as maiores dificuldades que você teve para tirar essa ideia do papel, para iniciar tua empresa, digamos assim? Legal. Interna. Eu fui o meu concorrente durante muito tempo. Porque eu já tinha essa ideia de fazer algo diferente pelo personal trainer há muito tempo. E eu me boicotei há muito tempo. Então, por mais que eu fiz 1 ano e meio de terapia, melhorei muito, me tornei um outro cara, que me deu a oportunidade de estudar outras coisas e tudo, mas mesmo assim ainda faltava o Rafa acreditar de verdade nele ali e falar assim, velho, vai pra cima que isso vai explodir, as pessoas precisam muito disso. Faltava aquela confiança do tipo, elas precisam, mas será que elas vão querer mesmo? Será que... Então, a maior dificuldade sempre foi interna. Foi o fato de eu falar assim, eu vou viver pensando nisso para isso acontecer. A decisão. Essa decisão foi a mais difícil. Depois que eu decidi isso, e aí eu comecei a ir atrás das pessoas que estavam nesse meio, como a gente se encontrou num curso disso, né, com o Joel Moraes. Então, para eu me alimentar daquilo, para eu entender de negócio. Porque não adiantava só o Rafa chegar com toda uma teoria, com toda uma boa vontade de, cara, eu quero ajudar o personal, e não saber como funciona o business, né, o business de verdade. E foi isso. Essa foi a maior dificuldade, tomar a decisão de que eu ia fazer aquilo. E quando que foi que você tomou a decisão? Qual foi a mudança principal que tu teve interna, né? Já que o teu problema era uma questão interna, qual foi a tua maior mudança interna? A maior mudança foi a minha primeira ação. Eu falei, quer saber? Eu não sabia de nada, eu não sabia que se a gente falasse para os outros aumentava a chance daquilo dar certo, porque a gente tá tendo um compromisso. Eu não sabia de nada disso. Mas eu fiz isso. Eu falei, quer saber? Um dia eu vi um vídeo do Joel Moraes na internet. Eu falei assim, na minha ideia, no que eu tenho de transformação, esse cara precisa dar a primeira aula do curso precisa ser desse cara, porque eu tenho essa estratégia, porque isso vai gerar tal efeito na cabeça da pessoa, e ela vai começar a estudar mais, ela vai começar a fazer isso, aquilo. Enfim, estava dentro da minha ideia de transformação. Sim. Aí eu falei, então o primeiro passo é o quê? Eu chamar esse cara. É ele falar sim. Eu preciso ter o sim dos professores. Dele e dos outros. Dos outros também. E aí, foi isso aí, cara. A primeira ação fez toda a diferença. Por quê? Porque se eu fui atrás dos professores, aí eu mandei e-mail para alguns professores que eu conhecia e fui atrás de outros que eu não conhecia. Para já formar o corpo docente da pós. Quando eu fiz isso, e os caras me responderam sim, aí eu não tinha mais como... Ou eu ficaria mal com os caras... Já estava iniciado o negócio. Já começou o negócio. Eu já combinei com os professores. E aí, você vai ficar agora... Vai ficar enrolando e chamou os caras à toa? E aí eu fui atrás do Joel Moraes pessoalmente. Ele também falou sim. E a partir dali eu comecei a estudar sobre o que eu tenho de dificuldade para pôr isso em prática. Eu não sei... Eu não entendo sobre business, em termos de gerenciar o business e tal. O que eu tenho? Então eu tenho que me alimentar disso aí. Isso eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer cursos. Aí eu fui atrás. Legal. Mas o primeiro passo foi o principal, porque quando o professor falou sim, e eu expliquei a ideia e os caras me elogiaram, falaram, meu, é sensacional a sua ideia, eu tô dentro. Eu recebo, às vezes, alguns colocaram, eu recebo mais em outros cursos, mas eu tô dentro. Caraca, velho. É legal, assim, tu falou várias coisas aí bem importantes. A gente tá falando muito na área da educação física, mas é porque nós somos da área da educação física e o teu negócio é na área da educação física. Mas tudo que tu tá falando é aplicável a qualquer ideia, qualquer projeto, qualquer projeto. Porque as dificuldades que tu tá tendo são dificuldades que outras pessoas também têm, que é recursos internos, né? E várias coisas que você falou, assim, importantes. Por exemplo, eu vejo, até comentei isso bastante ontem, que a gente sempre precisa ter alguém para se espelhar, alguém para um mentor, não um, mas vários, né? Sim. Eu sempre segui essa premissa, assim, sempre gostei de ter pessoas próximas a mim, tanto que meu primeiro livro foi em cima disso, né? Se eu consegui chegar até onde eu cheguei foi porque eu me apoiei em ombros gigantes, pessoas mais importantes, pessoas que realmente me ajudaram. E eu acho que segui mais ou menos o mesmo caminho que você. Tive pessoas que me mostraram que a educação física não é só isso. Não é só prescrever o exercício. E foi durante uma pós-graduação. Então eu sempre falo que a minha pós-graduação serviu para isso, para me mostrar que a educação física não era aquilo, né?
que ela foi numa área técnica, a minha pós-graduação. Mas alguns professores te fizeram o Joel, que como você comentou, foi o primeiro professor da minha pós. Legal. Minha primeira aula foi com ele. E tive mais 2, a última também foi com ele. E a sair da última aula dizendo, eu vou escrever um livro. Legal. E o livro não vai ser na área técnica. E foi, né? Show. E acho que muito dessa coisa de você estar compromissado com a tua ideia. Acho que tu tem que ter um propósito muito bem claro, né? Então, o que eu vejo assim, as minhas dificuldades hoje, eu tenho algumas dificuldades de tirar a ideia do papel. Só que quando eu tenho essa dificuldade, eu penso, bom, se eu tenho dificuldade, talvez essa ideia não seja aquilo que eu realmente quero fazer. Porque se eu tô com essa dúvida, tô com essa dificuldade, ela não faz parte do meu propósito. Porque se ela fizesse, eu não teria essa dúvida e esse medo. Porque outras coisas que eu tive, eu quero escrever um livro. Eu fui lá e fiz o livro, escrevi o livro. Tá. Não sabia como publicar, não sabia como fazer, dei nada e fiz. Tá. Né? E tô indo pro segundo agora. E esse segundo, ele tá voltado muito para 2 questões que eu acho que é bem interessante a gente falar aqui, que é criatividade e coragem. Tá. Né? Acho que são 2 coisas que estão muito bem relacionadas. Eu digo que para você ser uma pessoa criativa, você precisa ser primeiro uma pessoa corajosa, né? Porque se você não tem coragem de expor a tua criatividade, de fazer aquilo que tem que ser feito, as coisas não vão andar, né? Quais são, assim, as maiores dificuldades que tu tem hoje? Porque teu negócio já está andando, tu já viu que você melhorou muito como pessoa, teus recursos internos já melhoraram, né, digamos assim. E hoje, como é que tu se vê? Quais são as tuas dificuldades hoje, que teu projeto já se encaminhou, já está mais estruturado e consolidado? Legal. Hoje eu tenho dificuldades de gestão, né? Eu tenho dificuldade de acompanhar a minha cabeça no sentido de tempo e gestão. Então, eu preciso de encaixar direito mais pessoas no projeto e mais pessoas que me ajudem a tocar a coisa na velocidade que eu quero tocar. Até porque hoje quem toca o negócio é você. É só você. 80% da coisa eu que estou por trás. Sim. Então eu preciso melhorar a gestão nisso. Eu preciso ser um gestor. Eu preciso ter pessoas comigo e eu preciso ficar mais por conta da direção da empresa do que propriamente dito das questões operacionais da empresa. E hoje eu estou muito no operacional da empresa. Então isso é uma dificuldade de gestão. E outra dificuldade que eu considero também é recurso interno de novo, porque eu comecei a perceber o quê? A gente tem um recurso interno, a gente tem acesso, a gente tem recurso interno para tudo. Sim. Mas a gente não tem acesso a tudo, né? Então, quanto mais limitado você for nesse quesito de inteligência emocional, menos acesso aos seus recursos você tem. Então, você é forte como qualquer outro na Terra. Se você vê aquele cara que ganhou medalhista olímpico lá e fala, pô, esse cara é uma inspiração de força, você também tem isso. Só que você, às vezes, não tem o acesso que aquele cara tem, e ele tem o acesso. Então, eu percebi que dependendo do quanto você tem de acesso ao recurso, você chega a determinado ponto. E eu cheguei num ponto hoje que a possibilidade de crescimento da empresa é tão gigante que eu comecei a ter questionamentos sobre os meus recursos internos novamente. De como lidar com isso. De como lidar com isso. Porque eu falei, caraca, tem hora que você olha e fala assim, poxa, mas é o Brasil todo que está precisando disso. Então a gente tem que ir para o Brasil inteiro. Tá, mas para ir para o Brasil inteiro, não é só o quesito do quanto de trabalho que vai dar. Aquilo é noção de tamanho mesmo, de expansão. E essa expansão tão repentina, tão rápida, ela chega a te mexer internamente. Sim, caraca, sim. Então, é muito precioso o que eu tenho. E quando você está fazendo aquilo numa forma onde você está controlando, está tudo certo. Agora, para espalhar isso para o país inteiro, isso envolve uma responsabilidade muito maior. E aí você começa a falar, caraca, eu poderia estar fazendo isso, mas eu estou boicotando em relação a isso. Eu estou boicotando o crescimento da empresa, talvez. Sim. Então você se vê em ações que você está boicotando, que elas se espalhem muito rápido. É que a gente vê, por exemplo, nessa questão, aí envolve muita coragem que a gente está falando, né? E coragem não é a ausência de medo, né? Como a gente fala,
Você tá fazendo, mas tá mostrando assim, tô com medo de, meu Deus, como é que vai ser e tal, mas ao mesmo tempo tu tá indo, abrindo as portas para que as coisas fluam, Exato, né? Exato. Eu tenho muito receio com a qualidade. Então, eu fico louco de imaginar assim, poxa, se espalhar pelo Brasil todo e eu não dou conta de gerenciar a qualidade disso. E aí? Eu vou vender um negócio que não é verdade? Eu não consigo fazer isso, sim, cara. E aí, isso me pega. Só que eu sei que isso me pega, mas isso também me dá um conforto interno de eu ir um pouco mais lento. Isso não é legal. Sim. Porque hoje eu vejo que com a qualidade do que a gente tem, se a gente conseguir passar isso pro Brasil inteiro, cara, vai acelerar muito o processo de muita gente. Então, e eu não vejo outro movimento nesse sentido completo. Nesse sentido completo. Eu vejo alguns movimentos muito interessantes que eu sou extremamente a favor, mas não a ponto de gerar essa transformação interna na pessoa como a gente gera. Então eu falo, caramba, isso precisa ir rápido, porque dependendo da situação, se algum outro movimento... Porque tem movimentos que eu não acredito na educação física, tem movimentos que vendem coisas parecidas, mas que eu não acredito. E eu não acredito, não é no sentido de concorrência. Eu não acredito por simplesmente analisar aquilo, por ver aquilo, por assistir aquilo, por comprar aquilo, falar, eu preciso comprar e ver. Se aquilo me transforma, esse é um parceiro. Se aquilo é muito pouco, mas vende como algo transformador, ele deixa de ser um parceiro. Sim. Porque o personal, ele é um cara que ele tem muito receio de vir para esse lado. Esse lado da mente livre, empreendedora, o lado do marketing, o lado do business. Todo mundo acha que isso é balela, é bullshit. Todo mundo acha, eu acho que essas coisas estão mudando. Não só na questão de educação física, que nem eu comentei ontem, a gente estava conversando com as pessoas lá do curso, que as pessoas estão buscando cada vez mais esse autoconhecimento, a busca do propósito, a diminuição do estresse, e isso envolve muito o sentir, o conhecer, enfim. E até os próprios personagens que trabalham comigo, do nada, assim, começaram, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre venda, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre marketing, a gente precisa... Então, está acontecendo isso, talvez um processo mais lento do que a gente gostaria, né? Porque a gente sabe que esse processo já precisaria ter vindo lá de tempos, mas é legal porque está acontecendo, né? Exato. E se entrar alguém agora no mercado, por exemplo, se a gente vendesse o que a gente vende, porque o povo entra na rede social e fala, caraca, isso deve ser muito bom. Gera vontade nas pessoas. A gente sabe fazer o nosso marketing sobre o que a gente vende. Mas se chegasse lá dentro do curso, não fosse algo transformador, esse cara que comprou isso, a chance, porque ele já comprou meio desconfiado, ele foi levado pelo marketing e fala, caraca, isso parece fazer sentido mesmo, eu acho que eu vou lá. Quando ele entra lá, se aquilo não é transformador, eu tenho receio que esse cara nunca mais ele se permita se desenvolver. Então eu tenho esse compromisso de, não adianta espalhar uma coisa que não vai fazer isso com ele. É bem interessante o que tu falou, porque é uma coisa que não tá... tu não tá pensando só no teu bem próprio, tu tá pensando no bem dos outros. Eu acho que isso tem que ter muito claro, né? Quando você tem uma ideia, alguma coisa, que não é pra você ou não é pra você ganhar dinheiro. Tu tá fazendo pras outras, né? O dinheiro vai pelas ser pessoas, pelas pessoas. Uma satisfação interna, claro, tem que ter, mas pensando muito no outro, né? E tu falou também num ponto importante de que existem muitas coisas no mercado, você falou que tem algumas boas, outras ruins. Isso é legal as pessoas terem noção de que existe isso, porque como tu falou, existem muitas coisas, não só na área da educação física, mas a internet hoje tu tem acesso a tudo. Então tem muito curso, tem muito evento, tem muito, enfim, e as pessoas às vezes vão comprando, e aquilo só vai virando uma... A gente falou também sobre isso, uma obesidade mental, né? Que você fica acumulando tanta coisa, e às vezes tu não vai usar metade daquilo, né? E obesidade mental o personal já tem da prescrição. Tem. Então se a gente ficar oferecendo curso de marketing, gestão e tal, que gere obesidade mental, ferrou esse cara. Porque o nosso lado da gestão, do complemento, tem que ser o lado transformador dele. Tem que ser o lado que ele para pensar, que ele olha o interno e que ele se transforma. Porque senão... ele vai entender como a mesma coisa. E aí ele vai continuar só no caminho só da prescrição e ponto. Então, eu não posso... Eu tenho receio de que algum movimento que cresça muito rápido
não seja um movimento transformador. Se for algum movimento transformador, Ótimo, aí é parceiro e eu vou torcer mesmo para que cresça o mais rápido possível. Sim. Eu não tenho o ego da minha empresa ser a líder de mercado. Não tenho esse ego. Não tenho esse ego. Eu tenho medo, receio de... Existe uma corrente ali. O cara da prescrição, ele não acredita que a coisa é junta. Tá aquele embate aqui, ó. Aí o cara fala assim, eu vou lá experimentar uma coisa daqui. Aí ele experimenta e não foi bom... Eu tenho receio de que ele volte e fique na caverna por mais uns 20 anos. Até ele comprar outra coisa. Exato. Então, como eu tenho essa visão do mercado, como eu tenho acesso ao que está acontecendo no mercado em geral, eu tô antenado, eu sei que tem coisas boas, mas eu sei também que tem coisas ruins. Claro, coisas com certeza. Não ruins de maldade, mas coisas fracas, coisas que o cara não transforma. Então eu tenho medo disso, eu tenho receio disso. A gente entrou num outro ponto que eu vou linkar aqui também, porque é uma coisa que eu gosto. Quando a gente fala nessa questão de, tem que estudar o marketing, tem que estudar a venda, tem que estudar as pessoas. Quando eu falo isso para outras pessoas, eles acham, mas então não posso mais estudar o técnico, não, você é contra a parte técnica. Mas não é isso, eu acho assim, a graduação, a gente já bate muito em cima dessa tecla do técnico, fisiologia do exercício, biomecânica, cinésio, prescrição e tal. E eu vejo assim que o personal hoje, o profissional de educação física, ele domina muito essa área. E a gente não usa, acho que nem a metade do que a gente sabe numa aula, enfim, alguma coisa assim. E o que está faltando é esse outro lado. Então, é legal assim a pessoa ter consciência de que ela não precisa focar exatamente só naquilo, que ela precisa conhecer de outras áreas, isso não só na educação física, mas em todas. Né? A gente está usando a educação física, como eu falei, porque a gente é da área, mas a gente precisa ter um conhecimento de outras áreas, que é muito importante. Inteligência emocional, para lidar com o nosso aluno, para lidar com a gente mesmo, né? A venda, a comunicação, a negociação. Eu queria que tu falasse um pouquinho da parte de educação. E quando eu falo educação, não estou falando de escola, sistema educacional ou só a graduação. De como que você vê o aprendizado hoje. Podemos usar a educação física como exemplo, mas o ensino em si, aprendizagem, ensino e a aplicação na prática disso. Como que tu vê a educação hoje? Porque você, querendo ou não, tu trabalha com educação, né? Você tem uma pós-graduação. É uma forma de educar, né? Tá seguindo uma linha mais ou menos que é numa sala de aula, que enfim, mas existem outras formas. Mas eu queria que tu falasse como que tu vê a educação hoje no Brasil, podemos dizer assim. Legal. Eu vejo um sistema conteudista, extremamente conteudista. Isso dificulta muito as pessoas a colocarem as coisas em práticas e aprenderem de fato. É um sistema muito conteudista já desde cedo. Hoje, se você chegar numa aula e ela acabar antes do que você imaginou que ela iria acabar, automaticamente você tem a impressão de que foi uma aula ruim. Sim. Foi uma aula... Filho, tá gravando, tá vermelho. Tá. É que eu não vi a luzinha. Tá. Então, eu vejo um sistema conteudista. Então, se você chega numa aula hoje e você se planejou para ficar até 6 horas assistindo uma aula, e vamos supor que a dinâmica foi tão interessante que às 4 terminou a situação. A gente fica com uma impressão assim, será que essa aula foi boa mesmo? Porque ela não foi até às 6. Sim. Então a gente está acostumado com esse sistema de fechado. conteúdo, do copo cheio, e o copo tá cheio, obesidade joga mais mental obesidade de novo, mental né? de novo. Essa obesidade mental é lá de trás. A gente está acostumado com o professor da escola, que é o que pega mais, é o que dá uma tarefa mais longa. Aquele cara da matemática que dá uma tarefa de 150 exercícios, ele fica na nossa cabeça o resto da vida, porque foram 150 exercícios. Sendo que o outro professor deu uma pergunta aberta pra gente responder e refletir. Aquilo ali numa tarde a gente matou. O outro não, a gente ficou uma semana fazendo o trabalho do outro. Então a gente acostumou com essa maneira de que o que é bom é o que tem conteúdo em excesso. Né? E isso não é assim. O que é bom é o que te gera expertise de colocar na prática e de explicar para outra pessoa e de aprender aquilo mais rápido. E isso acontece com o personal trainer. O personal trainer, ele hoje, ele vem de uma base de graduação mais técnica. Sim. Só que eu vejo que é o cara que mais... É um dos profissionais que mais desperdiçam o tempo dos que eu conheço. Porque o que acontece? Como ele não tem nicho, como ele não cria o seu próprio método,
ele tá sempre... Todos os cursos parece que são para ele. Ele vê um curso de hipertrofia, nossa, eu preciso. Ele vê um curso de envelhecimento, preciso. Ele vê um curso de infantil, eu preciso. Ele vê um curso de natação, poxa, eu não estou trabalhando, mas vai que aparece, eu preciso. Ele precisa de tudo. E, na verdade, aí ele vai, entra num curso, conteúdo. Ele não tem nem com quem pôr aquilo em prática. E aquilo vai embora. Então ele joga por ralo abaixo tudo que ele faz. 90% do tempo dele, ele joga no ralo e aquilo vai embora. Sim. Aquilo dissipa. Então, uma pós-graduação, você fez quantas pós-graduações? Eu fiz uma. Uma pós-graduação que ele faz de fisiologia do exercício, ele pega alguma coisa de fisiologia do exercício? Pega. Ele pega algumas... Ele se atualiza. Mas 80% daquilo vai pro ralo abaixo, porque ele tem aula de exercício e altitude. E ele não dá aula na altitude, ele dá aula no Brasil. Então ele joga... Mas ele gosta daquela experiência de, nossa... Esse conhecimento foi incrível. Porque ele gosta do conteúdo. Ele foi educado a ser um cara... a bater na cara dele, conteúdo. E isso não gera ação. Então perde-se muito tempo hoje, na minha opinião, com o processo de ensino. Perde-se muito tempo. Eu pegaria 95% dos cursos que eu conheço dentro da educação física, que é o que eu conheço, eu simplesmente arrancaria do mercado, não ia fazer falta pra ninguém. Não ia fazer falta pra ninguém. Esse que é o negócio. Não ia fazer falta pra ninguém. A quantidade de pessoas que eu conheço que fizeram 2, 3 pós-graduações na educação física e falam, acrescentou, mas não mudou a minha vida. Não me gerou uma visão diferente não me gerou. Então é um conteúdo jogado fora. Se você não sente falta daquilo, se tivesse sentindo falta daquilo, era assim, eu faria de novo, porque aquilo é muito bom. Eu acho que eu faria de novo, numa outra oportunidade. Então eu acho que isso reflete no nosso ensino lá atrás. Com certeza. Conteúdo. A gente vai sendo massacrado com isso. Quando um cara vai montar um curso de capacitação pós-graduação, ele deve pensar nisso, tipo, o que nós vamos socar de conteúdo nesses caras? Aí ele deve pegar um monte de livro, vai ser biomecânica. Pega os melhores livros de biomecânica, pega os assuntos, pega os melhores professores, enche de conteúdo e vamos lá. E manda abaixo. E isso gera uma sensação de que a coisa foi boa a curto prazo, mas a longo prazo agora, que a gente está batendo na tecla, o que isso mudou na sua vida de verdade, eu não conheço muitas pessoas que têm uns insights. Você é o primeiro que me fala assim, caraca, a pós-graduação que eu fiz, eu tive um pensamento diferente, mas logo você mencionou um professor que te fez pensar desse jeito. Não foi o curso que foi moldado para te fazer pensar daquele jeito, foi o professor. Porque ele talvez estava, entre aspas, no lugar errado. Ele estava no lugar errado. Ele foi chamado, ele realmente falava, eu fui chamado para dar uma aula de membros superiores. Olha aí. Que era, né, para dar treino, exercício, enfim, e a aula não teve nada disso, que foi a nossa última aula. É isso aí. Não teve nada disso, ele deu uma aula sobre marketing nas redes sociais, e foi nessa aula que as coisas começaram a mudar. Perfeito. E deixa eu ver o que eu ia te perguntar mais. Você falou que você não quer que a tua empresa seja lá a top, a melhor do Brasil e tal, mas o que você espera da tua empresa daqui para frente? Como você projeta ela? Eu espero que ela seja a melhor no que ela se propõe a fazer. A melhor. Então hoje a gente já conquistou isso no mercado de pós-graduação. A gente tem indicadores para isso, né? Eu vejo muita gente falando, muita empresa que vende o curso que é o melhor do Brasil, tal. É o melhor e o maior. Melhor é uma coisa, maior é outro. Maior a gente tem indicadores para maior. Quantas turmas abriram pelo país, quantos alunos passaram. Isso é indicador de maior. Indicador de melhor, aí... a turma não tem para passar. Então eu espero sempre que a expansão dela seja uma expansão compromissada. O que é a expansão compromissada? Nesse mercado de pós-graduação, a gente montou isso, de fato para não ter nada parecido. O compromisso é esse. Esse é a raiz da empresa. Então nós vamos entrar para o mercado X, legal, mercado online. Nós estamos indo para o mercado online. Mas o mercado online nosso, a gente não tem coragem de ter um infoproduto, larga aquilo lá, um produto digital e deixa as pessoas dando play lá no vídeo e dane-se. E deixa um e-mail para tirar dúvida. Não. A gente não vai entrar nesse mercado dessa forma. A gente vai entrar nesse mercado de uma forma diferente. Isso vai impedir a gente de fazer com que gere escalas absurdas de vendas.
mas não é a nossa preocupação, a escala absurda de venda. Aham. A nossa preocupação é que jeito que nós faremos para que a pessoa compre um curso online e ela consiga transformar. Pode ser que ela não se transforme como presencial, porque o presencial é o presencial. Sim, é sim. ali que a coisa acontece por completo. Mas também não vai ser aquela coisa que ela comprou um monte de vídeo e ela dá play a hora que quer e ela faz o que quer. E se aquilo servir para ela bem, se não servir, paciência, o conteúdo tá lá. Então a gente vai fazer esse meio termo. Então tudo que ela for expandir, ela vai expandir com esse compromisso. Legal. Com esse compromisso. Então estão vindo aí certificações, que a gente pegou a pós-graduação e transformou num modelo mais compacto, enxuto, e que não é institucional. Então, certificações específicas e modelo online. E nesses modelos que a gente está ampliando, a gente tem o compromisso de fazer a mesma coisa que a gente fez com a pós-graduação. Não ter nada parecido. O nosso compromisso é com a gente. A gente hoje sabe que a pós não tem nada parecido, mas a gente não está nem aí, a gente está melhorando ela. Sim. Melhorando. É esse compromisso. Ou seja, está vindo muita coisa boa aí, né? Muita coisa vindo boa. mesmo. Tá Eu sempre bato na tecla de que a gente é extremamente criativo e a gente não usa a nossa criatividade, isso no âmbito geral, né? Eu acho que o professor de educação física é uma pessoa muito criativa. Eu acho isso muito legal na nossa área. Talvez a gente ainda não saiba utilizar ela de uma forma adequada ou direcionar ela. Eu queria saber de você o que é criatividade para você. Para mim, cara, criatividade é eu conseguir enxergar possibilidades aonde muitas pessoas não enxergam. Então, nós estamos vendo uma caneta. E o que a gente vai fazer com essa caneta? Pô, essa caneta dá pra gente escrever. Legal, escrever, todo mundo já escreve com a caneta, isso é óbvio, né? Então, o que essa caneta pode me ajudar, né? É eu pensar diferentes maneiras de explorar o uso de uma mesma ferramenta. Então, quando vem criatividade na minha cabeça, eu não estudo criatividade, mas vem isso, né? Vem isso. Possibilidades de, com uma mesma situação, você criar diferentes mas exatamente isso, porque às vezes as pessoas acham que criatividade é você criar algo novo. Eu não vejo por esse lado. Não precisa criar algo novo. Também. Mas é você saber utilizar o que já existe de outras maneiras, de outras formas, né? Isso. Legal. Pra gente já encaminhando no final, senão eu vou ficar o dia inteiro falando contigo. Que dicas que você daria, então, de uma forma mais enxuta? As pessoas gostam muito de dicas. Legal. E elas não gostam de pensar demais. Perfeito. Então aqui a gente está falando de coisas para refletir e para pensar durante o tempo que a gente falou agora. Só espero que as pessoas tenham entendido isso. Mas vamos seguir esse padrãozinho, né, de dicas. Dicas para a pessoa que está com uma ideia, quer tirar uma ideia do papel. Legal. Eu me cercaria de pessoas que já fizeram isso. Então, isso é problema de educação também. A gente é educado que as coisas têm que ser altamente científicas, e o científico, a gente tem uma noção muito errada do que é científico. Para mim, científico, se eu falo, o Léo fez aquilo com muito sucesso e ele tem uma ideia para fazer aquilo, eu me basear em você, pra mim, já é uma ciência muito grande. Porque eu tô te olhando e falo, Léo, o que você fez, cara? Como é que você fez? Eu vou tentar fazer igual. As pessoas, às vezes, entendem que a ciência é... Depois que milhões de pessoas fizeram dessa forma, surgiu uma teoria em cima daquilo. Aí eu vou seguir aquela teoria. Não. Pra mim, uma pessoa já é ciência. Então, eu indico que para tirar a ideia do papel, esteja cercado de pelo menos algumas pessoas que tiram ideias do papel. Então, está do lado dessas pessoas. Ou seja, se alimentar do que elas se alimentam, tá? E analisar o quanto de recurso interno você tem. Então, se você estiver do lado de quem tira e você tem recurso interno e a sua ideia é algo que você tem energia para aquilo, eu não vejo como dar errado. Esse tripé aí. Tô do lado de quem tira, tô me alimentando sobre isso, tenho recurso interno e eu amo, ou pelo menos eu estou apaixonado temporariamente, tá uma energia incrível dentro de mim para tirar isso do papel. Legal. Para a gente então finalizar, como que as pessoas podem te encontrar, como que as pessoas, digamos, quer conhecer mais o Rafael, quer seguir, quer se espelhar em você, como vai te encontrar? E para a galera da educação física que quer conhecer um pouquinho mais do personal global, como que te encontra? Show de bola. Nós temos aí, tem o meu perfil pessoal, é prof_Rafael Miranda no Instagram, prof_Rafael Miranda. Tem o perfil da Personal Global, Personal Global SP,
Então tem tanto no Instagram Personal Global SP, quanto tem o site www.personalglobalsp.com.br e também temos a fanpage, Personal Global SP. Legal. Então esses são os principais canais. E aí chegando lá no Instagram, tanto no meu quanto no do Personal Global, as pessoas têm acesso fácil aí ao meu WhatsApp, tá tudo bem descrito lá, porque eu sou uma pessoa que estou em contato direto com as pessoas, eu não tenho dificuldade de acesso. Sim, eu sou um cara que não tenho. Possivelmente, no futuro, pode ser que a questão de tempo eu tenha que arrumar essa gestão. Mas eu sou um cara hoje que eu gasto uma boa parte do meu dia para atender as pessoas. Legal. Muito obrigado pelo papo, Rafa. Acho que a ideia era falar sobre tirar a ideia do papel, a gente acabou aí englobando muita coisa. Espero que as pessoas consigam ver isso, né? Essa questão de mindset, forma de pensar, forma de se organizar e estruturar. E muito obrigado pelo papo e é isso aí. Valeu. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo. Show de bola. Show de bola. Deu, filhão? Gostou, cara?